Elizabeth Gutierrez quebra o silêncio e fala sem filtros sobre sua relação com William Levy, e hoje a gente vai conversar sobre tudo isso de forma aberta, humana e muito próxima, como se estivéssemos sentados na sala de casa, trocando ideias e entendendo cada detalhe dessa história que marcou o mundo do entretenimento latino. Desde o início, o nome de Elizabeth Gutierrez sempre esteve ligado ao de William Levy, e não apenas como um casal famoso, mas como duas pessoas que viveram uma relação intensa, cheia de amor, desafios, decisões difíceis e momentos que nunca foram simples de explicar em poucas palavras. E é exatamente por isso que essa conversa se torna tão importante agora, porque pela primeira vez Elizabeth fala com o coração aberto, sem filtros, sem máscaras e sem medo de ser julgada. Quando Elizabeth começa a contar como tudo começou, a gente percebe que não foi um conto de fadas tradicional. Ela descreve o primeiro contato com William como algo natural, quase inesperado, sem aquela ideia de amor à primeira vista que muita gente imagina. Foi uma conexão que cresceu com o tempo, construída em conversas, convivência e descobertas mútuas. Segundo ela, o encanto não veio apenas da beleza ou do sucesso de William, mas da forma como ele se mostrava vulnerável em certos momentos, algo que poucas pessoas viam por trás das câmeras. Elizabeth deixa claro que, desde o início, ambos sabiam que não seria fácil viver um relacionamento sob os olhos do público, mas mesmo assim decidiram seguir em frente. Ela fala também sobre a pressão constante da mídia, que muitas vezes criou narrativas que não correspondiam à realidade. Elizabeth conta que houve momentos em que se sentiu sufocada pelas manchetes, pelos rumores e pelas opiniões de pessoas que nunca fizeram parte da intimidade do casal. Mesmo assim, ela afirma que tentou proteger a relação ao máximo, principalmente por causa dos filhos. Para Elizabeth, a família sempre foi prioridade, e muitas decisões que pareciam estranhas para o público faziam sentido dentro da realidade deles. Ao longo do tempo, a relação passou por altos e baixos, e Elizabeth não tenta esconder isso. Pelo contrário, ela assume que houve erros, falhas e momentos de dor profunda. Ela fala sobre as separações, as reconciliações e o quanto foi difícil entender quando insistir e quando soltar. Segundo Elizabeth, amar alguém não significa aceitar tudo, mas também não significa desistir ao primeiro obstáculo. Essa linha tênue entre lutar e saber a hora de parar foi um dos maiores desafios da vida dela. Um dos pontos mais fortes desse desabafo é quando Elizabeth fala sobre o silêncio. Ela explica que muitas vezes preferiu ficar calada não por culpa, medo ou submissão, mas por maturidade. Ela sabia que qualquer palavra poderia ser distorcida, usada contra ela ou contra William. E esse silêncio, segundo ela, foi mal interpretado inúmeras vezes. Agora, ao decidir falar, Elizabeth diz que não quer atacar, culpar ou expor ninguém, mas apenas contar a sua verdade, do seu ponto de vista, com respeito e honestidade. Elizabeth também comenta sobre a imagem pública de William Levy e como é diferente da pessoa que ela conheceu na intimidade. Ela reconhece o talento, o carisma e a dedicação dele ao trabalho, mas também fala sobre as dificuldades de conciliar uma carreira em ascensão com a vida familiar. Muitas ausências, muitos compromissos e uma rotina desgastante acabaram pesando na relação. Ela admite que, em alguns momentos, se sentiu sozinha, mesmo estando em um relacionamento, e que isso foi algo muito difícil de lidar emocionalmente. Quando o assunto são os filhos, o tom de Elizabeth muda completamente. Dá para sentir o amor, o cuidado e a preocupação em cada palavra. Ela deixa claro que todas as decisões tomadas ao longo dos anos foram pensando no bem-estar deles. Elizabeth afirma que, apesar de tudo, William sempre foi um pai presente à sua maneira, e que ambos tentaram manter um ambiente de respeito e cooperação, mesmo nos momentos mais tensos da relação. Para ela, o fim de um relacionamento amoroso não precisa significar o fim do respeito e da parceria como pais. Outro ponto que chama muita atenção é quando Elizabeth fala sobre o processo de reconstrução pessoal. Após tantas idas e vindas, ela percebeu que precisava se reencontrar, olhar para si mesma e entender quem era além do relacionamento. Ela fala sobre autoconhecimento, terapia, fé e o apoio de pessoas próximas que foram fundamentais para atravessar os momentos mais difíceis.
Elizabeth admite que houve dias em que se sentiu perdida, insegura e emocionalmente esgotada, mas também houve dias de força, clareza e aprendizado. Ela também comenta sobre os julgamentos que enfrentou, principalmente como mulher. Elizabeth diz que muitas vezes foi cobrada por atitudes que, se fossem tomadas por um homem, seriam vistas de forma completamente diferente. Ela fala sobre machismo, expectativas irreais e a pressão para sempre parecer forte, equilibrada e perfeita. Ao falar disso, Elizabeth se mostra vulnerável e real, algo que muitas pessoas conseguem se identificar. Em relação ao futuro, Elizabeth não fala com amargura nem ressentimento. Pelo contrário, ela demonstra uma maturidade emocional que surpreende. Ela afirma que guarda carinho pela história que viveu, pelos momentos bons e pelo aprendizado que tudo trouxe. Elizabeth deixa claro que não fecha portas, mas também não vive presa ao passado. Para ela, o mais importante agora é viver o presente com leveza, cuidar de si, dos filhos e seguir em frente com paz no coração. Ela finaliza deixando uma mensagem muito forte para quem acompanha essa história há anos. Elizabeth diz que ninguém conhece a realidade de um relacionamento além das pessoas que o vivem, e que é fácil julgar de fora, sem saber o que acontece nos bastidores. Ela incentiva as pessoas a serem mais empáticas, a ouvirem antes de condenar e a entenderem que todos erram, aprendem e evoluem. E assim, com palavras sinceras, sem ataques e sem vitimismo, Elizabeth Gutierrez quebra o silêncio e mostra que por trás das manchetes existe uma mulher real, com sentimentos, dores, sonhos e uma enorme vontade de seguir em frente com dignidade. Essa não é apenas uma história sobre um casal famoso, mas sobre amor, escolhas, amadurecimento e a coragem de falar quando chega o momento certo. Se você chegou até aqui, vale a pena refletir sobre tudo isso. Quantas vezes a gente também se cala para evitar conflitos? Quantas vezes somos julgados por histórias que só nós conhecemos por completo? A história de Elizabeth e William vai muito além do entretenimento. Ela fala sobre a vida real, com todas as suas complexidades, imperfeições e aprendizados. E é exatamente isso que torna esse relato tão poderoso e impossível de ignorar.